Senhor, no nosso vocabulário existe essa palavra obrigado, mas ela talvez esteja muito longe ainda poder expressar a gratidão que há em nossos corações. Ela é uma força de expressão, é uma palavra que nós temos para falarmos e cantarmos a Ti, como gratidão ao Senhor. Mas somente as nossas almas, as nossas vidas, os nossos corações podem corresponder com esse grande amor que o Senhor tem nos dado. Isto é, oferecendo as nossas vidas, todo o nosso ser a Ti, é que nós agradecemos melhor. Nós queremos agradecer de coração pelas nossas palavras que estão longe do alcance de expressarem de fato a nossa gratidão. Pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, pelos amados e preciosos irmãos que têm cooperado, uns no diaconato, outros na administração, outros no cântico, outros no ministério da palavra, e mesmo aquele velhinho do campo, assim, cada um com suas orações, com seu respeito, um para com o outro, respeitando a um pastor, respeitando aos diáconos, essas crianças, moças e moços, todos, ó Deus, estão aqui com gratidão em seus corações e aguardando aquele momento precioso da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aceita a nossa gratidão por podermos hoje estarmos aqui de pé para ouvirmos a Tua palavra, falarmos do Teu amor e das profundas riquezas do Senhor. O meu Deus, segundo as Suas riquezas incomensuráveis, possa suprir todas as vossas necessidades. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor conhece a disposição de todos, de se porem de pé. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai.
O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí ele entra para o capítulo 13 e mostra esse caminho, que é o amor. O Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém. Glória a Deus. Grande é o Senhor e digno de louvor. Grande é o Senhor e digno de louvor. Os que habitam até o próprio céu. Terra e o próprio céu. Grande é o nosso Deus. Grande é o seu poder. Imensa graça que salva todos que creem em Jesus. Nós os louvamos o seu nome, pois converte os pecadores. Nós os louvamos o seu nome, santas és tu, Senhor. Glória, seja a ti. Amém. Glória a Deus. Irmãos, uma coisa que está
tomando lugar nestes últimos dias é justamente a tomada de posição. Isso, pelo menos, eu creio que todos os filhos de Deus têm sentido tal necessidade. A tomada de posição. Isto é, analisar, prescrutar intimamente, inventariar a si mesmo em relação à sua posição no seu posto do dever. Analisando particularmente, nós aprendemos que a mulher, por exemplo, que tem uma missão específica dada por Deus de trazer filhos ao mundo, à terra. E Paulo disse que ela salvar-se-á dando à luz filhos, evitando a corrupção do mundo e vivendo em santificação para o seu marido, para Deus. O profeta responde isto. Ela dá à luz filhos por ser salva, não para ser salva. Ela deseja ser mãe e nunca quer evitar da maneira que o mundo evita, isto porque ela é salva, não para ser salva. Uma mulher que não é salva, ela pode dar à luz 20 filhos e se perder da mesma forma. Mas quando ela é salva, e ela sofre terrivelmente quando alguma coisa aconteceu no seu físico, na sua vida, que lhe impediu ser mãe e de criar vários filhos. Ela sofre por isso, porque isso é um dote de Deus para a genuína mulher, para a verdadeira mulher. Ela nunca moderniza a sua mente da maneira que o mundo tem se modernizado. O profeta, falando sobre o controle de natalidade, ele disse, de um modo geral, há dias férteis e não férteis na vida da mulher. Mas depois, outros casos, vocês vêm tratar particularmente. Ele disse, se uma próxima criança mataria uma mulher, eu não faria isto. Quer dizer, ele não exigiria que aquela mulher morresse para dar luz filhos. Mas se uma próxima criança mataria, viesse a matar aquela mulher, deixando os demais filhos sem mãe, isso seria um fanatismo, seria uma loucura até certo ponto. Mas isso é um pouquinho apenas para pensar em posição, em cumprir a missão que Deus tem dado de um modo geral. Porque há missões especiais para um e para outro. Mas analisando nesse sentido, esta é uma missão geral das mulheres. Nós temos também essa missão do homem, que é ganhar o seu pão com o seu trabalho e sustentar a sua mulher, ser a cabeça do lar, ter a autoridade de Deus, que é o produto do amor, a verdadeira autoridade, é o resultado do amor. Então isso é de um modo geral. Agora, um vai ser pedreiro, outro vai ser carpinteiro, o outro pode ser um advogado, o outro pode ser um médico, um pode ser engenheiro. Os ofícios podem divergirem, mas a responsabilidade não. Se cada um tivesse verdadeiramente consciência de sua responsabilidade como homem, o mundo não estaria na forma que está, porque a responsabilidade é a mesma. Nunca um homem tiraria a vida do outro. E você pode dizer, eu nunca matei. Agora, a responsabilidade para com a vida um do outro é muito grande. Se um motorista toma o volante de um veículo, vai transportando pessoas, se é um coletivo, ou mesmo uma família, aquele pai vai dirigindo, ele tem que ter responsabilidade para dirigir. Ele vai conduzindo vidas. Ele não pode expor a vida de sua esposa e de seus filhos através de uma irresponsabilidade. Ele não pode fazer isso. De forma que a responsabilidade em todos os aspectos da vida, ela é imposta a todos, de um modo geral. O que diverge são os ofícios, mas a responsabilidade é a mesma. A responsabilidade das mulheres é a mesma. Toda mulher casada é responsável pelo nome do seu marido. Ela está suposta a honrar o nome do seu marido. Isso é de um modo geral.
Agora, se uma pode ter um filho, ou 2 ou 3, a outra pode ter 10, a outra às vezes não consegue ter nem um filho na vida, o que lhe causa até um opróbrio, uma tristeza, como aconteceu com Ana. Isso aí diverge, mas a responsabilidade é a mesma, de todas, de todos. Conhecendo sua responsabilidade, você conhecerá a sua posição, você conhecerá o lugar em que você deve estar, a cada instante de sua vida, mesmo no recreio, no descanso, em todos os aspectos da vida. Cada pessoa, a criança aprende isso, porque ela sabe que a desobediência acarreta consequências, e a obediência também traz seus resultados. Isso conscientiza as pessoas e faz com que cada um sustente a sua posição com confiança. Há uma pressa para se casar. Agora, é melhor pensar num casamento, no lar, do que evadir-se. Isto é bom. Mas antes de tudo, cada mocinha deve estar plenamente consciente de sua responsabilidade de se tornar esposa, de receber o nome de um homem, ser chamado Dona Fulana. Antes de tudo, ele teria que pensar da mesma forma. Lá no Velho Testamento, a moça tirava o véu e colocava sobre os ombros do moço. Aquilo significava que desde então ela estava sob total domínio dele, e que ela estava suposta a honrar o seu nome, na presença e na ausência. Mas não significava somente isto, significava também que ele tinha responsabilidade para com ela, ele deveria cuidar dela. Não significava somente que ela estava sob seu domínio e que ele podia agora mandar nela, mas também que ele tinha responsabilidade para com aquela moça, e ela então era olhada por ele como um terreno do qual viriam os seus frutos, a sua semente seria plantada naquele terreno, e o propósito era esse: trazer filhos que pudessem honrar o nome daqueles pais. Um homem bem-aventurado deixava uma descendência na terra, isso através de seu terreno, através de sua esposa. Isso é muito bonito, mas nós não podemos ficar parados aqui. Eu creio que já tiramos uma grande lição, está aqui justamente nisto, de conhecer a sua responsabilidade e saber tomar posição. Se alguém está fora de sua posição, então o tempo é este, é de ocupar a sua posição, responder no lugar que deve responder. Se nós pudéssemos inclinar nossas cabeças um pouquinho e cada um pensar: estou eu no meu posto do dever, como mulher casada, como solteira, como um cristão, como uma cristã? Tudo que tenho feito honra o nome do meu Senhor? Os dízimos que eu trago à casa do Senhor procedem de uma fonte inteiramente honesta e cristã? O profeta disse: dificilmente param para pensar, para analisarem, para inventariarem. E não há um lugar mais próprio para isso do que aqui, onde se ouve somente coisas que nos chamam, que nos atraem para o nosso posto do dever, porque é de onde a pessoa será arrebatada, é do seu posto do dever, não será de outro lugar, é do seu posto do dever. Na mensagem adoção, nós vamos ver isto logo no parágrafo 6, quando o profeta diz: ensinar a Bíblia é geralmente um pouquinho traiçoeiro, um pouquinho, você sabe, é como que andar no gelo bem fininho, nós dizemos. Mas nós somente sentimos que talvez neste ponto e nesta vez, isto pode ser bom como que para trazer a igreja para o que eu penso, para um completo entendimento
na posição do que somos em Cristo Jesus. E às vezes eu penso que pregar é uma coisa maravilhosa, mas eu creio que às vezes, irmão Belo, que ensinar vai além disto. Pregar é maravilhoso, mas ensinar vai além disto, e especialmente para a igreja. Para pregar lá no estádio, em qualquer reunião evangelística, o movimento das pessoas, até falta de atenção e mau comportamento de moças e de moços, não me impedem, não atrapalham o espírito, pregar, evangelizar e tudo. Mas quando se trata de um grupo da igreja que toma comunhão, que está ouvindo a palavra, está aqui assentado em lugares celestiais e desviando a sua atenção para todos os lados e namorando aqui dentro e tudo mais, isso aí impede, atrapalha, interrompe, porque a igreja precisa de homens que possam ensinar a todos qual é a sua posição em Cristo Jesus. Agora, nenhuma mulher, nenhum homem, estando fora da sua posição com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pai, uns com os outros, podem estar numa verdadeira posição em Cristo. Não há meio de se conceber isso. O profeta disse: para mim estar certo com Deus, eu tenho que estar certo com as pessoas. Eu não posso estar certo com Deus se eu não estiver certo com as pessoas, com os meus irmãos. Como uma mulher pode pensar estar certo com Deus estando errada com o seu marido? Como um marido pode pensar estar certo com Deus estando errado com sua esposa? Uma filha, um filho, estando errado com seus pais, podem estar certos com Deus? O homem não pode estar certo com Deus estando errado com a lei. O profeta diz: se há uma placa ali dizendo velocidade máxima 40 km e você não passa dos 40 km, ele diz: não há lei para você. Aquela lei não é para você, ela não está sobre você. Você não está debaixo dela. Mas quando você passa dos 40 quilômetros, você está debaixo da lei. Então você não pode contar com a graça. Você só vai ser justificado e julgado pela lei. Por quê? Você está agora debaixo da lei, porque você ultrapassou. Você vai ter que ser julgado pela lei. Oh, irmãos, isso é tremendo. Mas aqui está. É maravilhoso pregar, porém ensinar coloca o homem na posição do que ele é. Agora, pregando geralmente, agarra o pecador, busca o pecador, o traz sob condenação através da palavra. Ele vem aqui arrependido, porém ensinar, por isso Paulo disse que o pastor, o obreiro, tem que ser apto para ensinar. Eu não estou suposto a ser simplesmente um eloquente pregador. Eu tenho que estar apto para ensinar. Ensinar o quê? Ensinar o que o homem deve ser na sua posição. E nunca podemos estar corretamente aptos para termos fé até que conhecemos firmemente o que somos. Vocês podem chamar isso de fé para o sobrenatural. Está vendo uma série. O Espírito, de vez em quando, pega uma coisa assim, um tema, e nos traz em série, para que fiquemos plenamente conscientes do que o que Ele, o Espírito Santo, quer que nós saibamos. E nunca podemos estar corretamente aptos para termos fé. Essa fé para o sobrenatural. Nós já falamos aqui sobre a fé para alcançar as coisas comuns. É uma mão comum para alcançar uma coisa comum. Mas eu estou falando daquela mão sobrenatural, incomum, para alcançar coisas que estão escondidas aos sábios entendidos e reveladas pelo Espírito Santo aos pequeninos, aos simples e humildes pastores do campo, que viram a estrela no Oriente, que puderam ouvir cânticos pessoalmente dos anjos sobre o nascimento de Emanuel. Aleluia!
Nunca podemos estar corretamente aptos para termos fé. Ele está falando de fé. Fé. Quando se fala nesta fé aqui, não é a fé apenas para adquirirmos uma emoção, uma sensaçãozinha, e pularmos e gritarmos e vermos algumas maravilhas aqui no físico, até que conheçamos firmemente o que somos. Nesta hora vocês se lembram daquilo que o Espírito tem trabalhado conosco em Cristo, mistério de Deus revelado? Ele disse que quando a igreja conhecer a sua posição, saber o que ela é, ele disse, um dia isso acontecerá. Então virá o rapto. Quando a pessoa sabe o que ela é e conhece a sua posição, dá a sua vida pelo posto do seu dever, qualquer hora que a morte colher aquela pessoa, ela está no posto do seu dever. Qualquer hora que o marido chega, ela está no posto do dever. Qualquer hora que ele chega em casa, vem vindo do posto do dever. Tudo implica isso. Então nós somos pessoas que sabemos o que somos. E por isso vivemos, damos a vida por aquilo que somos. Jesus sabia quem era ele. E foi por isso que ele rejeitou todas as ofertas de Satanás. O mundo todo, todas as suas riquezas, todas as organizações religiosas, todo o reino político e religioso foi oferecido a Jesus, mas Jesus sabia quem era ele. Ele conhecia a sua fortuna eterna, o seu reino eterno, e por isso não podia de maneira alguma se levar por tais ofertas. Irmãos, isso nos põe no lugar certo, no lugar correto. Agora, se os Estados Unidos, esta bela terra aqui, me mandasse para a Rússia, como um embaixador da nação para a Rússia, então se eles tivessem me mandado oficialmente para a Rússia, todo o poder que os Estados Unidos têm estaria atrás de mim. Minha palavra seria exatamente a mesma que a dos Estados Unidos, se eu tivesse sido reconhecido como um embaixador. E então, se Deus nos tem enviado para sermos seu embaixador, todos os poderes que estão no céu, tudo que Deus é, todos os seus anjos e todo o seu poder fica de trás de nossas palavras, se somos corretos e ordenados mensageiros para as pessoas. Se somos corretos e ordenados mensageiros para as pessoas. Deus tem que honrar a palavra, pois ele tem solenemente escrito que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que for desligado na terra será desligado no céu. E eu tenho-vos dado as chaves do reino. Oh, tão grande promessa tem ele dado à igreja. Eu poderia ir adiante e mostrar, sair dessa igreja é sair de Deus. É se desligar de Deus. É como a mulher se desligar do seu marido por vaidade, por isto e por aquilo, ela está saindo de Deus. E vice-versa. A mesma coisa acontece. Se você sai da comunhão, você está separado de Cristo. Não é do livro de rol de membros que uma organização religiosa tenha. É se você sai da comunhão. Você tem saído da palavra para poder sair da comunhão. Você se separa de Cristo. É isto, é aqui que se cumpre. Mas quantas vezes minha mãe me dizia assim, o que você foi fazer lá? Você queria isto. Quantas mulheres têm caído porque estão em lugar que não deviam estar? Se uma mulher está no seu posto do dever, todo o céu, todos os céus, o poder de Deus, a palavra de Deus, lhe dá toda a cobertura. Ela nunca cairá. Se aquele homem está no seu posto do dever, todos os céus andam atrás dele. Ele é um embaixador de um lar. Ele é embaixador de uma família. Ele tem sangue de seus filhos em suas mãos, como um dirigente de veículo. Ele será culpado da perdição de seus filhos, se ele sai fora do posto do seu dever. Eu creio que o Espírito quer que nós ensinemos estas coisas. Moisés estava em que posição quando Deus o chamou? Ele estava na sua devida posição. O seu serviço
era uma humilhação tremenda em relação à ciência que ele tinha aprendido no Egito. Ele podia perfeitamente ser um faraó, ele podia ser um governador, mas, no entanto, havia se transformado em um pastor de ovelhas, de gado, trabalhando ali para aquele homem pio e reto, que era o seu sogro, Jetro. E eles, naturalmente, eram bons amigos, o genro com o sogro. E ele disse: Moisés, você cuida do meu rebanho, isso é teu de todas as formas. Aquilo potencialmente era dele, porque quando o filho recebia a adoção, nós aprendemos isso. O pai não ficava segurando as coisas. Chegava a determinada estatura, representou ser um homem de responsabilidade, ele recebia a adoção e tudo já era ali entregue. Não é como hoje, só depois que morrem é que fica a briga aí do inventário. Não é assim. O mundo tem se desviado dos princípios. É totalmente diferente. Então aquele homem representava, quer dizer, mostrava que era de fato um homem responsável, recebia adoção, então ele passava a usufruir de tudo que era do pai. Ele não ficava por ali agora peregrinando assim, porque ele já havia crescido de uma maneira responsável, conhecedor de sua posição, então ele podia receber a adoção. E desde então, a sua palavra era a palavra do Pai. Os apóstolos, lá no dia de Pentecostes, estavam aonde quando o Espírito Santo desceu? Vamos acompanhando em mente. Onde estavam os apóstolos quando o Espírito Santo desceu, a promessa desceu? Estavam justamente onde Jesus disse para eles estarem. Agora, aquilo desceria de todas as formas, porque o Senhor disse: passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. E eles estavam firmados naquilo, sustentados naquilo, e por isso permaneceram naquilo, que era a palavra do Senhor. O Senhor houvera dito: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto. Em outras palavras, ficai no posto do dever, ficai na sua verdadeira posição, tome a sua posição e não saia daí. Raabe recebeu uma ordem: põe o cordão, não saia de casa, porque o juízo estará na cidade. Na noite da morte no Egito, houve outra ordem: ninguém sai. O profeta disse que aquela vizinha viesse: fulana, ciclana, vamos ali, vamos isso. Não, o juízo está sobre a terra. Eu não posso sair do posto do meu dever. Se você sair do posto do seu dever, você poderá ser fulminada. Quem sai do posto do dever vai prostituir, vai cair, porque esta era não é era de outra coisa, é era de aquisição e de sedução, é era do pecado, é era do sexo, é era da prostituição oficializada. Pecado, o pecado tem subido até muito alto, como a torre de Babel subiu. Eles estavam lá em Jerusalém, porque eles nunca poderiam conhecer o sobrenatural se não estivessem onde Jesus mandou, onde Jeová ordenou. Quereis ver? Moisés, Jeová expõe a si mesmo aqui, neste pastor profeta. Lhe foram dados 3 dons para vindicar seu ministério e chamamento aos anciãos de Israel e a Faraó. Note a este pastor profeta agora, ele dá sempre a seus profetas um sinal sobrenatural, para vindicar que era Deus neles, porque não pode estar presente a presença de Deus sem acontecer coisas sobrenaturais. Nunca apareceu Jeová sem que o sobrenatural o seguisse. Tem que ser. Assim sendo, ele sempre tem vindicado a si mesmo do que ele estava nestes profetas, confirmando o que eles profetizavam, se estava de acordo com sua palavra. Agora o que vem acontecer? Como ele disse, foi um homem ungido, agora é um povo ungido.
Um dia a coluna se manifestou a Moisés particularmente, mas logo ela estava sobre todo o povo, sobre todo Israel. Isso não mexe convosco? Isso não te leva a acentuar alguma coisa no seu coração? Um dia isto parecia para ele particularmente, mas onde está essa coluna de fogo hoje? Se eu não crer que ela está sobre mim, sobre nós aqui, eu deixarei de vir aqui e irei para qualquer lugar onde eu saiba que ela esteja de verdade. Ela está sobre sua palavra, ela acompanha sua palavra, e ele disse: essa noiva chega a ser a palavra. No deserto, sim, no deserto, havia sombra de dia, perfeitamente, porque a nuvem estava sobre eles, sobre o povo. De noite havia luz, a mesma sarça, o mesmo fogo, a mesma coisa que iluminava, o mesmo ingrediente, iluminava para todo o povo. Mulheres e homens tiveram a mesma experiência que o profeta teve, de verem com seus olhos naturais a mesma coluna de fogo, os mesmos milagres. Mas de todos aqueles que estiveram debaixo da mesma mensagem, 2 milhões, apenas 2 entraram. Oh, que coisa tremenda, irmãos! Aleluia! Você tem que ter fé. Esta fé tem que vir do Senhor, é do próprio Deus. E logo Ele te dá um sinal que aceitou esta fé, que Ele próprio te deu. Esse sinal é a circuncisão do coração, é o batismo do Espírito Santo. Só isso explica Deus na sua vida, só isso explica a palavra, só isso pode te ensinar, só isso pode te levar a ter uma mente fixa na palavra e ouvir coisa por coisa, pondo um tijolo em cima do outro, corretamente, sob o prumo de Zorobabel, no nível correto, para essa construção, porque a única coisa que explica Deus é o próprio Deus. A única coisa que explica uma gestação é a criança, que você vê nascer, sente as dores do parto, somente você sabe, mas logo aquilo explica tudo. É uma vida que estava dentro de você, é um filho que estava dentro de você. Venha, doutor, explicar a genética para mim, não interessa. Meu filho nasceu. Quem explica Deus dentro do homem é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Ele nunca explicou coisa alguma para satisfazer o nosso entendimento. A sua explicação é amor. O maior espetáculo que o mundo já assistiu até hoje é um espetáculo de amor, de sangue derramado por pecadores indignos como nós. Aquilo está na explicação de tudo. Queremos mais entender o quê? O amor de Deus excede todo entendimento. Então não é através do entendimento, é de entranhas, é Deus se explicando em você. Sua vida interpreta os 7 trovões. Aleluia! Sua vida interpreta toda a palavra de Deus. Glória a Deus! A vida, o terreno de Maria interpretou a mensagem do ano. Glória a Deus! Materializou a promessa que esmagaria a cabeça da serpente. Por que a pequena Belém? Ó guerreiros, aleluia, ó guerreiros, toma isso para você, tomemos isto para nós, ó guerreiros, guerreiros da fé, puxem esta espada, vamos ficar com tudo que esta espada ficar, vamos ficar com tudo que essa espada ficar, vamos para aquele poço onde há uma fonte cheia de sangue derramado das veias de Emanuel, não de um judeu, veias de Emanuel, Deus conosco.
onde os pecadores que mergulham na enchente apagam todas as suas manchas. Quem pode explicar isso? E sairá um guia de Belém que apacentará o meu povo. O Espírito Santo apacenta hoje o povo. E o Espírito Santo é a palavra. Está certo? Amém. Agora, para terminar reverentemente, ele apacenta o povo. Não importa o que você acha. Cubra-se com a palavra. Não importa o que o seu entendimento busque. Cubra-se com a palavra. Se você não cobrir-se, o Espírito Santo não está aí. E você suporte o registro de seu próprio testemunho. Não importa o que você diga. Você poderia saltar para cima e para baixo, falar em línguas e correr por todos os lados, se tem ainda os cabelos cortados e fazendo as coisas que você anda fazendo. Isso testifica contra você. Isto não é assim. Esse Deus que você diz que está em você, testifica de você, se sua vida testifica ao contrário dele. Porque é a sua vida que explica Deus. É a sua vida que explica Deus. Glória a Deus. Deus nos deixa inconformados, como Jacó. Jacó estava inconformado com o que possuía, com o que havia alcançado. Ele considerava aquilo como muitas bênçãos de Deus. Ele considerava aquilo como muitas bênçãos do Senhor. Ele considerava aquilo e tratou daquela primogenitura que ele tinha como uma moça deve tratar de sua virgindade. Até que seja entregue ao seu verdadeiro marido, ao seu verdadeiro proprietário, a quem ela se entrega. Por isso o profeta disse que uma mulher casada é como uma virgem. Uma mulher casada que honra o seu marido. Conforme as Escrituras, ela é como uma virgem. Isso é um ensinamento de coisa sobrenatural que tem que tomar as coisas naturais para explicar as coisas sobrenaturais. As naturais explicam. Então aquilo era de grande valor. O levantamento de Jacó partiu da primogenitura, a qual ele deu tudo por ela. Ele arriscou a sua vida, saiu de casa e trabalhou e fez tudo, mas levando a bênção da primogenitura. Ele conservou aquilo. Mas uma coisa é certa, aquilo mesmo que ele tinha é que estava causando sua morte. E ele não podia deixar aquilo rodar de água abaixo, como muitas moças fazem, causa sua morte. Ele não podia de maneira alguma deixar. Mas um dia ele encontrou que seu irmão estava contra ele de uma maneira terrível, a ponto de querer matá-lo, destruí-lo, uma vez por todas, justamente por causa daquilo. Então ele entrou no vale de Jaboque. Daí então ele sentiu que nada do que ele tinha podia consertar sua situação. Nada do que ele possuía podia valer para ele naquele instante. Então ele tomou uma posição. Fiquem aqui vocês, mulheres pelas quais eu trabalhei, mulheres que ele deu a vida por ela, trazendo ídolos do pai. Que coisa terrível. Ainda carregando bagagem dos pais. Ele foi louco por causa daquela mulher. Ele trabalhou mais 7 anos por causa dela. E na hora de sair, ela vai lá e apanha os ídolos do pai, esconde debaixo, nos seus arreios, no seu Sião de viajar. Como esta mulher podia estar com ele lá embaixo? Ele deixou todo mundo de lado. Fica aí com os ídolos do seu pai. Sabe que por carregar os ídolos do pai, fez com que o pai fosse atrás dele. Se você traz alguma coisa do diabo, o diabo tem direito de vir atrás buscar. Não, me dá, isso é meu. Ele tem sempre que acompanhar. Se você traz aqui, carrega um espírito, toma a ceia, carregando um espírito de malícia, de maus pensamentos, o diabo estará sempre atrás daquilo. Paga a sua promessa e fica atrás. O pai de Raquel foi atrás de Jacó. E quando ela viu
que o pai vinha, ela estava no seu costume, eles respeitavam muito, escondeu os ídolos debaixo dela. E o marido está aqui arrancando a cabeça. O marido está aqui louco. E a coisa está apertando. Esaú de um lado e o sogro do outro. Vai fazer um sanduíche. Desceu para o vale. E lá ele foi ter um contato com Jeová. Porque até então tudo que ele havia alcançado era dotes naturais. E que ele pôde conseguir de uma maneira mecânica, por sabedoria, por astúcia. Mas agora ele teria que ter um contato sobrenatural para alcançar um poder sobrenatural. Basta, chega de estar recebendo só coisas através do que eu posso entender, do que eu posso fazer. A igreja não pode fazer nada, você não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada. Nada do que eu posso fazer me satisfaz mais. Eu estou esperando uma coisa sobrenatural. Eu quero, assim diz o Senhor no meu coração, para cada passo em minha vida. Senhor, caso contrário eu tenho que ficar parado. É melhor eu não dar nem um passo. Línguas, profecias, visões. Se eu me tranco num quarto, se eu me põe o joelho, eu alcanço. Cura, é apenas um dom que há em mim, mas agora... Tudo isso os magos de Faraó podem fazer também. Mas tem que haver algo mais. Vocês não estão desejando alguma coisa a mais? Algo mais. Aleluia. E o único lugar de receber este algo mais é no posto do dever. Não tente fabricar. Uma coisa está sempre nos advertindo ultimamente. Deixa-me completar essa parte da questão de explicar. Ela está aqui. Essa parte, ele nunca o explicou. Ele só disse isso. Ele fez isso para fazê-los tropeçar, para separar suas ovelhas dos cabritos. Ele fez isso para fazê-los tropeçar. E então ninguém quis cooperar com ele. Ele não tinha cooperação desde então. Ele está se referindo ao próprio Jesus Cristo. Ele nunca explicou. Ele nunca ficou ali tentando explicar. Vocês vejam que as mensagens de Jesus sempre tinham um fundo de parábola. Uma coisa simples, falando da natureza, de videira, de joio, de trigo, e tudo mais, e de semente. E daqui a pouco seus discípulos ali à parte, dizem, mestre, explica-nos a parábola do joio. A eles não é dado conhecer, mas a vós é dado. Ele explica. Para quem? Aleluia. Glória a Deus. Ele tem explicado quem é Brana para você ou não tem? Aleluia. Glória a Deus. Ele nunca explicou quem é Brana para os grandes, mas explicou para os pequenos pastores, explicou para os meninos do Joaquim. Os meninos do Joaquim que creem nessa coisa. Os meninos do Joaquim que creem nessa coisa. Glória a Deus, aleluia. Ele tem explicado. Ele explicou para Maria. O Espírito Santo tem explicado para você. A sua alma está satisfeita. Você sabe disso. Isso tem que descer no coração. Não vem de vós, é dom de Deus. Dê valor ao que Deus te deu, minha filha. Mas aqui está uma coisa tremenda para esta hora. Isto deu-lhe uma grande vitória um dia, quando ele viu a todo Israel recuando. Veja, Israel estava ouvindo todos os credos e tudo mais. Eles tinham tudo no natural. Todos eles iam para a igreja. Todos eles tinham sido circuncidados. Tudo que se podia fazer de natural eles fizeram. Todos eles iam ao sacerdote e recebiam suas bênçãos antes de irem para a luta. Mas quando chegou a revelação do sobrenatural, eles foram cada um covardes, porque viram que alguma coisa estava em oposição.
E eles não tinham a audácia, eles não tinham o que nós chamaríamos hoje a palavra rua, eles não tinham o vai buscar. Havia alguma coisa deficiente. Eles não podiam sair ali e enfrentar aquele gigante. Por quê? Mas eles estavam abençoados pelo sacerdote. Eles tinham as santas bênçãos sobre eles. E eles tinham se ajoelhado e provavelmente sido ungidos e qualquer coisa que fosse. Mas quando a oposição era tão grande, eles não tinham isto. Eles tinham tudo, inclusive armaduras tremendas, bonitas. O amestrado Saul, general, ali parado, cabeça e ombros acima do seu exército. E ele fez um desafio. Golias fez e disse: se eu matá-lo, então vocês nos servirão. Mas se ele me matar, então nós o serviremos. Mas a oposição foi muito grande. E às vezes há moços que sentem a oposição tão grande quando Davi era um moço. A oposição é tão grande que não dá para prosseguir. Com a armadura natural, com a mente natural, com a razão, com a lógica, com os sentimentos, com esses sentidos humanos, nós não podemos prosseguir. Como pôr o pão honestamente sobre a mesa? A oposição está grande demais. Não se pode ganhar sem mentir. A oposição está muito grande. O Golias é enorme, rapaz. Mas não olhe para o seu tamanho. Não olhe para o tamanho da enfermidade. Não olhe para o tamanho do seu problema. Olhe para o tamanho de Deus, do seu Deus. Olhe para o tamanho da palavra. Não olhe para o poder do inimigo, da oposição. É isso que o inimigo quer. E Golias estava ali, afrontava todo mundo. E adiantou os ombros erguidos, eretos, de Saul, sua simpatia. Naturalmente, quando passava assim, todo mundo olhava, as mulheres olhavam. Que homem simpático, que homem atraente. Agora vem lá um ombro caído, um rapazinho sem jeito, desconcertado, que não sabia nem andar à moda moderna. E Saul não achou pouco. Ele não sabia que aquele moço trazia um testemunho. Você deve carregar o testemunho. Você deve carregar o testemunho. Aleluias. Você tem testemunho, irmão. Você tem, sim. Você passou já por sombras da morte e venceu até aqui. Você já lutou com o leão, com o urso. Aleluias. Você tem testemunho, sim, rapaz. Para vencer o diabo. Você tem testemunho, moça. Você tem testemunho, irmã. Nós temos testemunhos. Sim, nós temos testemunho. E eu confio no meu testemunho. Você confia também no seu testemunho. Você é uma testemunha verdadeira de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. A oposição era grande demais. E quando a oposição se agiganta, a tendência é justamente de acovardar-se diante do problema. Por isso que os covardes não entrarão na cidade santa. Eles não entrarão simplesmente por serem covardes, porque Deus vai dizer: não, você é covarde, você não pode entrar. É porque o covarde não vai. Ele não tem coragem de entrar, é por isso que ele não entra. Ele não tem coragem. Vamos, e a hora é um desafio. Desça para o vale de Jaboque. Deixe os ídolos do Pai. Esqueça do que você é. Olhe para o que Ele é. Quanto mais grande, quanto maior Ele é na sua vida, menor você é. Mais pequeno você fica. Menor você fica. E maior Ele fica. João disse: é necessário que eu diminua e que Ele cresça. Ele cresça. É necessário que o eu se acabe. A inclinação da carne desapareça. Isso é mistério. Porque os que andam na carne não agradam a Deus. Porque carne exige razão, exige conforto, exige tudo que é contra a fé. É uma inimizade contra Deus, porque Deus é fé, Deus é virtude, Deus é ciência, Deus é temperança, Deus é paciência, Deus é piedade, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. A carne é razão, a carne é lógica,
a carne é sentimentos, a carne é afeto, a carne é memória, a carne é isto, a carne é somente essas coisas que você sabe que ela exige inclinação contra Deus. Para o lado que a árvore está inclinada, ela vai cair. Mas João diz: o machado está na raiz das árvores. Deixa ela cair. Cai, cai, cai. O que você quer? É mentir? É roubar? É prostituir? Você quer isso? Então morra. Melhor é que você morra. Morra, carne. Morra eu. Somente uma vez mais, Senhor. E se o Espírito de Cristo, que vivificou a Cristo dos mortos, habita em nós, morreu a carne, desapareceu a carne, morreu a carne, desapareceu a carne, a inclinação da carne acabou. Agora só desejamos o que é puro, o que é honesto. Queremos Deus, fé perfeita, fé para o rapto. Temos vencido o diabo. Golias está derrotado. É o encontro sobrenatural, com a fé sobrenatural, da palavra sobrenatural. É a palavra de Deus, o Deus em comum, o Deus sobrenatural de Jacó, de Davi. É o Deus de Abraão. Aleluia. Ele nunca deixou o seu povo decepcionado. O mundo zomba e ri do fracasso da igreja sendo queimada. Eles não entendem, é porque eles olham pela carne. Ali está a vitória de uma moça chegar até a fogueira e ser queimada viva e não negar a sua fé. Aquilo é vitória, não é derrota, não. Aleluia! Aleluia! Peça a Deus para selar a sua vitória. Glória a Jesus! Aleluia! Amém! Mas a oposição é muito grande. Maior é Deus. Deus é maior do que Esaú. Deus é maior. E você entrou no vale de Jaboque e teve uma experiência diferente de todas as demais que se pode conseguir pelo entendimento, por deitar na cama e pensar: como eu vou adquirir a bênção? Como eu vou adquirir aquele negócio? A primogenitura, boas coisas, bom pensamento. E vira o plano: ó, Deus me deu, graças. Vou enquanto meu irmão, eu sei que ele está com fome, ele não conhece o valor disso. Eu vou lhe oferecer um guisado. Vó, minha mãe deu conselho, foi isso. Pronto. Mas quando chegou a revelação do sobrenatural, eles foram covardes. Estava todo mundo acovardado. Mas havia um ali que não se deu por afrontado. E se a gente não segurar, a gente entra na panela. É somente análises pessimistas. O gigante está grande, enorme, a oposição está grande. E nós nos tornamos participantes dos problemas, quando Abraão não tinha nada a ver. Ele estava longe de Sodoma e Gomorra. E esse é o tipo da noiva. Ele é o tipo verdadeiro. Ele não era um homem bem informado em relação ao mundo. Ele era um homem bem informado em relação a Eloí. Eloí. Aleluias. Eloí não chegou lá em carruagens caríssimas. Chegou descalço, com os pés sujos, de sandálias. Ele disse: traz água para lavar os pés dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não tinha vindo do lado de Sodoma. Ele sabia que do lado de Sodoma não podia vir Eloí. Não podia vir coisa boa. E que você está esperando coisa boa desse mundo? Um mundo naufragado do pecado. O governo disse: eu não sou democrata, eu sou cristão. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Ó, quem ficar comigo, lado a lado, fica num terrível lugar. Eu desafio hoje. Essas fitas atravessam o mundo. Haverão intérpretes para elas. E haverão pessoas que vão transmiti-las fielmente ao povo. E você está com ele. Aleluias. Eu desafio algum homem. Eis-me aqui. Algum guerreiro. Eis-me aqui. Se você quer dizer, diga. Aleluias. Eis-me aqui. Aleluias. Aleluias. Aleluias.
Ah, que responsabilidade você toma. Eu desafio algum homem, algum guerreiro que ama Jesus Cristo. Eu amo porque primeiro Ele me amou. Que sabe que essas coisas tem que cumprir hoje. Sabe? Irmãos, a ficarem ao meu lado e manejar a palavra de Deus. Vamos, Davis! Vamos, moças! É o desafio da hora. Esqueçam-se essas cisternas ocas. Esqueçam essas modas. Esqueçam essas perversões. Virem o rosto para estas ofertas malignas. Mostre que você é um sedento na verdade, mas que não toma lama porque está com sede. Aguardou e esperou até chegar no poço artesiano. Puxe a fresca palavra de Deus. Vamos dar a Jesus um bom gole de fresca água pentecostal, de fé pentecostal, de amor pentecostal. É o seu desejo hoje voltar ao original pentecostal, voltar para a palavra. Está profetizado que nós faríamos assim, em Malaquias capítulo 4, retornar à fé dos filhos aos pais. Quem fica nesta hora? Amém. 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 A oposição é grande, o gigante é grande. Canaã não representa a era do milênio, ela somente representa a era do vencedor. Há uma guerra? Sim, mas em todas as guerras somos mais do que vencedores por Ele. Ela somente representa a era do vencedor, a dispensação da vitória, porque em Canaã eles mataram, tiveram guerra, e queimaram e tomaram cidades, e lá não haverá nenhuma morte no milênio. Mas outra coisa que isto faz, isso traz a justificação pela fé. É o que tem acontecido já conosco. Depois deles terem crido em Moisés e terem deixado o Egito, santificação, separaram, para seguirem sob a coluna de fogo e do pacto do Cordeiro sacrificado no deserto, e então entrarem em uma terra que foi prometida. Agora, o que é a terra prometida para o crente no Novo Testamento? A promessa do Espírito Santo. Quantos estão a caminho de Canaã? Dizer que vocês não receberam ainda o Espírito Santo, mas estão a caminho. Ainda vão receber? Ainda vão receber? Ou já receberam? Aleluia! Já entraram na terra? Essa terra é a mensagem, mas ainda há guerra. Depois que você entrou na mensagem, a guerra aumentou. Você entrou na mensagem, a mensagem entrou em você. Não estou falando daquele somente de cabeça. Estou falando de quem entrou na mensagem. A mensagem entrou nele. Cristo em você. Esse mistério tem se cumprido. Em você. Deus se explicando no seu íntimo, na sua vida. Guerras, constantemente guerras. Vejam, depois do batismo com o Espírito Santo, que essa fé genuína na palavra, fé sobrenatural. Eu quero vos provar que a vossa vida é sobrenatural. Ninguém pode explicar a vocês. Eles comentam lá particularmente. Eu não posso explicar aquela mulher minha. Não sei o que aconteceu com ela. Não entendo aquela mulher. Isso é sobrenatural. Eles olham para vocês, os incrédulos olham para vocês. Seus familiares descrentes olham para vocês de um modo diferente. Eles veem em vocês algo sobrenatural. Há algo sobrenatural nesta noite. Vocês têm entrado no sobrenatural. Vocês deixaram o Egito. Nós deixamos o Egito. Temos passado pelo Mar Vermelho. Já gritamos, já batemos tamboril, já batemos tambor, já cantamos, já pulamos, já expulsamos demônios. Já caiu gente aqui. Já fizemos tudo e já gritamos. E mulheres já pregaram, já fizeram tudo como Miriam. Bateu o tamboril e gritou. Amém, igreja. E aquela coisa toda, glória a Jesus. E aqui as pioneiras da fé e não sei mais o que. Tudo mais. E foi aquele Pentecostes tremendo. E quando chegou a mensagem, os corajosos ficaram. Estamos em Canaã. Posso te abraçar em Canaã? Abrace um ao outro dentro de Canaã. Eu vou te abraçar. Eu posso te abraçar em Canaã.
em Canaã. Estamos em Canaã. Estamos na terra prometida. A palavra prometida. Essa terra prometida é a palavra prometida em Malaquias 4, 5, 6. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que o ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé pode ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, dom de mana, leite e mel. Nos que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão. Lâmpada que nos faz ver os artes de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé pode ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, dom de mana, leite e mel. É um farol que sempre